a gente já falou isso algumas vezes aqui sobre a importância do Brasil, ele ser um país que investe em ciência e tecnologia. Essa é a nossa luta por aqui, né? E a gente queria ouvir de você, assim, exemplos de países que têm como mantra investimento em ciência e tecnologia, em saúde pública, porque como a gente falou no início da live, parece que a saúde agora vai ser sempre foi, né, mas agora ela ganhou uma evidência muito grande de ser um ativo de governo, de Estado, né, um ativo em que o Estado ele vai acabar gerando retorno através da saúde, porque a gente não vai ter custos com pandemias, a gente vai conseguir mitigar efeitos de novas pandemias que vão surgir. Então vamos. O que você tem assim como exemplo de país que investe em ciência e tecnologia assim para nos mostrar? Olha, mantendo a mente bem aberta, tá? Ah, É importante a gente manter a mente bem aberta. Tem um país que as pessoas estão dando muito pouca atenção a ele, porque é um país, enfim, que teve um regime autoritário sangrento, é um país que já sofreu muitas sanções internacionais, é um país que, né, vive sendo alçado à pária, mas é um país que tem tido um desempenho extraordinário na pandemia. Chama-se Cuba. uhum, É um país que está desenvolvendo 4 vacinas próprias. É um país que exporta médicos para a América Latina. É um país que, apesar de todo esse sofrimento e todo esse sofrimento econômico, né, por meio de sanções e tudo mais, manteve um investimento em ciência e tecnologia de uma forma extraordinária. Então, de novo, como eu dizia, mantendo a mente bem aberta, vamos olhar para esse país porque ele é muito interessante, assim, sob vários aspectos. Outros países, agora países maiores, né? A gente sabe que a Índia se tornou, já tem tempo isso, o principal exportador de vacinas e medicamentos vários, medicamentos diversos. Então, a Índia tem um polo industrial na área de saúde, de desenvolvimento de exportação de medicamentos e vacinas extraordinário. Tá fazendo uso disso nessa pandemia, evidentemente, também estão desenvolvendo a própria vacina. É uma vacina que fica meio num vai e vem, a gente não tem muita informação sobre ela, a gente não tem ensaio clínico finalizado de fase 3, mas ela está em uso na Índia, porque a Índia tem que vacinar 1,3 bilhão de pessoas, que é a população deles lá, mas eles criaram já há muito tempo esse polo de saúde e é um país que está bem posicionado. Agora a pandemia está realmente muito mal por lá. Eles tiveram um bom desempenho no início, fizeram um lockdown muito forte, a população aderiu e tudo, mas agora, por questões variadas, inclusive porque tem várias variantes de preocupação, variants of concern, né, circulando na uhum, inclusive a do Reino Unido, a que surgiu na África do Sul e tal, já foram identificadas lá. Eles estão tendo agora um problema muito grave, o número de casos está subindo extraordinariamente e tá complicada a situação por lá. Mas é um país que montou esse polo de saúde pública. A Rússia tem um instituto, a la Butantan, que é o Instituto Gamaleya, de renome, é um instituto renomado, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento no Brasil, vocês evidentemente têm, mas as pessoas de um modo geral acho que não têm. É um instituto de grande renome, muito reconhecido, inclusive bastante reconhecido na Europa, que desenvolveu a Sputnik V, portanto, desenvolveu sua própria vacina, e essa vacina está sendo aplicada em vários países, foi vendida já para vários países, está sendo usada em vários países, já teve os estudos de fase 3 concluídos, no primeiro momento foram meio controvertidos, foram os resultados meio estranhos, mas é, depois eles publicaram novamente, depois eles refizeram uma parte do estudo, publicaram novos dados, enfim, acabou sendo uma vacina bem aceita, tão bem aceita, que alguns países europeus até chegaram a cogitar comprá-la. A Alemanha foi um desses países, embora a Alemanha esteja ela mesma desenvolvendo sua própria vacina gênica, né? Eles estão lá desenvolvendo a CureVac, que é uma vacina de mRNA, como é a da Pfizer, como é a da Moderna. E essa essa eu vacina não conhecia.
Pois é, eles estão desenvolvendo essa vacina, ela tá agora ainda em ensaio clínico de fase 3. Ela deve apresentar resultados no segundo semestre de 2021, é o que se espera, e a partir daí ela deve, em algum momento, ter aprovação e entrar para uso. Então, a Europa vai ter essa vacina para utilizar, além das que já estão sendo usadas lá. Ainda vai demorar um pouco, né? Então, para a Europa isso ainda está um pouco atrasado. E aí a gente tem a China, né? A China desenvolveu, se não me engano, né, de cabeça, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas são umas 6 vacinas, entre elas, vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, como a vacina da Sinopharm, mas também tem vacinas de subunidade proteica. Então, eles também fizeram uma vacina à la Novavax, né, uma vacina que usa a própria proteína spike do vírus. E eles têm uma vacina de vetor viral, não sei se é nem só uma, acho que eles têm mais de uma, mas a que me vem à mente é a vacina da CanSino, que é uma vacina de vetor viral e que já tem resultados de fase 3 concluídos e tal. Então, você tem aí, só nos BRICS, com exceção do B, né, que é o Brasil, você tem Rússia, Índia e China, 3 grandes países emergentes que desenvolveram, alguns, no caso, Rússia e China, que utilizaram a pandemia para desenvolver esses polos aí de saúde. A Índia já havia desenvolvido o seu e, portanto, esses países já estão posicionados nessa área. Os Estados Unidos, eu acho que são também um caso muito interessante, porque antes da pandemia, havia, e a gente viu isso muito no governo Trump, nessas brigas todas entre Estados Unidos e China, essa corrida tecnológica Estados Unidos e China, essa rivalidade, né, nesse campo Estados Unidos e China. O que aconteceu? O que aconteceu com a pandemia foi que ficou muito evidente que, pelo menos no que diz respeito à área biotecnológica, os Estados Unidos continuam sendo o país de ponta, porque as 3 vacinas que foram desenvolvidas aqui, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna e a vacina da Johnson Johnson, a Janssen, essas 3 vacinas têm tido um excelente desempenho, inclusive a gente já tem evidências de estudos populacionais para algumas delas, vieram totalmente de tecnologia desenvolvida aqui. Essa vacina que o Butantan anunciou há poucas semanas, a Butanvac, é uma vacina que vai utilizar totalmente tecnologia desenvolvida aqui, inclusive para as vacinas gênicas, para as vacinas de mRNA. Então, assim, os Estados Unidos continuam sendo um polo de saúde pública, não tem um sistema de saúde público, então isso eles precisam desenvolver ainda. Mas tem o polo biotecnológico extremamente importante. Por que o Brasil não faz isso? O Brasil tem todas as possibilidades de fazer isso, na verdade. O Brasil dispõe de recursos naturais em abundância, que muitas vezes podem virar, enfim, reagentes, né, ou mesmo parte de medicamentos ou medicamentos em si. Tem capacidade de fazer vacinas, já fizemos muito nossas próprias vacinas no passado. Hoje em dia, vacina de pertussis e de outras doenças da infância, a gente não mais fabrica, nós fabricávamos no passado. Hoje nós não fabricamos, hoje nós importamos, e adivinha de quem? Da Índia. Então, assim, o Brasil é um país que já teve essa capacidade, que deveria estar pensando em se reinventar ao longo dessas linhas. Então, tem muito potencial de desenvolvimento para o país a partir do saúde pública. Sim, o que eu penso sobre isso é parecido com você. Eu acho interessante a gente ter feito essa volta pelo mundo aí, porque foi uma aula mesmo. Até não me lembrava de tantas vacinas aí que você citou. Realmente é muito, muito legal a gente ver que o mundo está desenvolvendo vacinas a favor da Covid aí, né, para resolver o problema. Mas a gente realmente está ficando para trás. E isso é uma questão, uma discussão bem mais profunda, que é não é uma política só desse governo, é uma política de Estado que vem se encaminhando aí, talvez há 20 anos atrás, em que o Brasil ele teve algumas chances de fazer uma política de inovação tecnológica e ele escolheu seguir modelos e não seguir do jeito certo. Então a gente tem a nossa lei de inovação em 2004, que ela é bem atrasada em relação à lei europeia. A gente tem o marco legal da ciência e tecnologia em 2016,
Só em 2016 que surge, então, como se fosse uma regulamentação para a lei de inovação tecnológica, e tudo isso acaba afetando também algo que parece não ser tão importante, mas é muito importante, que é a relação das universidades com as empresas. Hoje no Brasil, quem faz pesquisa, hoje, assim, eu vou te falar por alto aqui, 90, 95% são universidades públicas. E você tem muito pouca interação com a empresa. Quando se tem, são as próprias empresas, grandes farmacêuticas. O Brasil é muito bom em biotecnologia. Falo da Universidade Federal de Minas Gerais aqui direto. A gente tem muita patente boa, e quem vem buscar são grandes empresas farmacêuticas de fora, porque o Brasil não desenvolveu essa infraestrutura que você comentou da Índia, da China. A China, ela passa de um país copiador para um país desenvolvedor de tecnologias, né, a partir daí da década de 80, e hoje eles têm o maior parque tecnológico do mundo. Né, eu não sei falar o nome em chinês, acho que é Chuanquanchun, enfim, depois vocês procuram aí, o maior parque tecnológico do mundo. E é uma questão de soberania sanitária, porque quando a gente pensa na vacina da Covid, a gente está pensando só em resolver o problema da Covid. Mas se a gente pensasse como política econômica, de desenvolvimento econômico de um país, você desenvolver a sua saúde pública é você gerar emprego, é você dar todo esse subsídio para essa cadeia de produção para a saúde que a gente comentou aqui no início, que tem enfermeiros, médicos, mas também tem toda uma logística, produção de oxigênio, tudo isso que a gente está falando. Você está dando a oportunidade do país absorver conhecimento para a produção de vacinas. Então você está, por exemplo, colocando pessoas que hoje estão desempregadas, mestres e doutores, que estão aí em casa, recebendo auxílio emergencial, porque não estão empregados na indústria de biotecnologia, que não se desenvolveu. E você também poderia até estar exportando vacinas para países subdesenvolvidos, até mais atrasados economicamente do que a gente. Ninguém fala da África, né? Mas a África provavelmente só vai vacinar a população toda em 2023. E olhe lá.